vai falar sobre condomínio, porque tem muita confusão em condomínio, às vezes sai briga, às vezes sai até agressão física mesmo, viu? E aí a gente tem um advogado que já vai explicar tudo, tintim por tintim, para você também não comprar uma briga desnecessária, porque às vezes você não tá sabendo da regra, não sabe da lei e vai lá, mete as caras e depois você fica até com cara de tacho, né? Porque você brigou por uma coisa que você não tinha direito. Então, para esclarecer os principais mitos e verdades em relação ao condomínio, eu recebo o advogado, doutor Issei Yuki. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigada, doutor. Obrigado. Vamos lá, mitos e verdades? Vamos lá. Já separamos algumas questões, que são as questões mais corriqueiras, assim. Que bom. Eu vou colocar na tela. E não são poucas, né? Não são poucas, e aí você responde. Ok, Combinado? combinado. Então, minha gente, tela cheia agora e você pergunta: é mito ou verdade? O síndico pode proibir o uso da área comum por um condomínio inadimplente? É mito. É mito. É mito. Existem várias formas de você cobrar o inadimplente. E não é você tolindo o direito dele de utilizar as áreas comuns que você vai conseguir isso aí. Então, se ele está inadimplente, você tem que ingressar com uma ação de cobrança e, futuramente, execução de título extrajudicial. Então, é mito que o síndico pode vetar a utilização das áreas comuns. Pelo contrário, ele não pode. Tem uma questão também que as pessoas falam do salão de festas. Aí, quando é aquela relação de você ter que pagar para utilizar uma área comum, aí eu entendo que nesse caso, apenas nesse caso, é possível você vedar a utilização até o adimplemento do inadimplente. Ok, como se fosse, quero alugar um salão de festa. O salão de festa, isso mesmo. Nesse caso... A academia, por exemplo, você não pode, porque se ele vir a adimplir futuramente, como é que você vai devolver aquele dia que ele não pôde utilizar? Exatamente. Bem lembrado. Próxima questão, vamos para a tela, vamos lá. Mito ou verdade? Animais de estimação podem ser proibidos em condomínios? Mito também. Não pode proibir, inclusive a circulação nas áreas comuns. O condomínio não pode impedir a circulação desses pets em áreas comuns. Não pode proibir? Não pode. O que pode ser feito é apenas assim. Se o pet é de médio ou grande porte e ele é agressivo, aí você pode obrigar a utilização de focinheira apenas. E para circulação na área comum, de guia apenas. Inclusive, você não pode nem obrigar a que ele carregue o pet para circular no elevador e na área comum. Isso aí não pode. Gente, no meu condomínio, eu tinha a Bali, que vocês conheceram, que era desse tamaninho. Eu não podia passar com ela no meu colo. Ela tinha que ir pela garagem. Eu não podia sair pela portaria social de jeito nenhum. Não. É praticamente um membro da sua família e você pode sim circular com o pet, atentando somente com essa questão do porte e da agressividade do pet, que tem que usar a focinheira. Uhum. Então, quem já sofreu constrangimento por causa disso... Assim. Pode pleitear seus direitos? Pode pleitear o direito, sim. Não vou fazer isso não, tá, gente? Calma. Próxima tela aí pra gente ver. Mito ou verdade? É necessário unanimidade dos condôminos para alterar a fachada do prédio? Hoje é mito. É mito? Hoje é mito. Por que eu falo hoje? Porque é que teve uma alteração na legislação. Até um tempo atrás, era obrigatório para alteração de fachada ou destinação de área do condomínio, tem que ter um quórum específico e qualificado de 100%. Agora, com a nova legislação, basta 2/3 de proprietários para aprovar essa alteração. Até porque também tem gente que nem na reunião do condomínio vai, né? Nem na reunião do condomínio não vai. E tem uma outra questão. Vamos dar um exemplo para o nosso público entender. Por exemplo, você vai e compra uma unidade que você foi buscar um pet play, por exemplo. Você comprou aquela propriedade única e exclusivamente por causa disso. Aí passa-se 6 meses, por exemplo, aí um ou outro decide, não, vamos trocar, vamos alterar esse pet play, por exemplo, para uma quadra de beach tênis. Pode? Poder pode, só que vai ter um quórum qualificado para aprovação de 2/3, porque senão como que vai preservar o seu direito também? Perfeito. Próxima tela, vamos lá. Tirando as dúvidas, mito ou verdade? O síndico pode entrar no apartamento de um morador sem autorização em caso de emergência?
Verdade. Verdade. Em caso de emergência apenas, o síndico pode e deve ingressar na unidade. Por O exemplo, que é considerado emergência? Por exemplo, ele está sentindo um cheiro muito forte de gás, está vazando gás, ou inclusive já começou um incêndio, por exemplo, ele pode. Ou, por exemplo, também ele houve gritos ou chamados de socorro de alguém que teve um acidente dentro da unidade. Ele pode e deve, inclusive. No caso de violência doméstica? Então, no caso de violência doméstica é um pouquinho diferente. Ele tem a obrigação, o síndico, hoje, tem uma legislação que obriga o síndico e o condomínio informar as autoridades sobre a violência. Ele não pode ingressar na unidade, mas ele tem que denunciar. Perfeito. Próxima tela, vamos lá. Mito ou verdade? Multas podem ser aplicadas por barulho fora do horário de silêncio, mesmo na primeira ocorrência. Verdade. 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 Isso, no meu entendimento, principalmente, assim, eu vou dar um exemplo para eles entenderem melhor. Por exemplo, tem uma unidade que começa uma festa na sua unidade, né? E ele pode fazer essa festa respeitando o horário. 22 horas ou 23 horas, que é o horário do regimento interno, para cessar esse barulho, mas ele continua com esse barulho. Aí o que acontece? A unidade de baixo, por exemplo, ela faz uma reclamação na portaria ou para o síndico vai até a unidade, por exemplo, e ele detecta realmente o barulho e pede para cessar o barulho. Isso aí já é uma advertência. Aí, automaticamente, ele não parando, pode sim multar nesse momento. Perfeito. Concordo também, porque, gente, é sabido que não pode, que tem horário de silêncio, vamos respeitar. Porque o que a gente notificar, o cara ficar turbando o sossego de todo mundo a Todo noite mundo inteira. interfonando E e o cara lá. Tá, próxima vez eu não faço. Não pode. Próxima tela, mito ou verdade? As assembleias podem ser realizadas virtualmente com validade legal? Sim, hoje já tem previsão legal e as assembleias podem e facilitam muito a realização através de assembleias virtuais. Ok. Tem mais uma. Mito ou verdade? Garagem pode ser alugada, vendida livremente, mesmo para pessoas de fora do condomínio? Mito, não pode. Não pode. Não pode. Você somente pode, é uma propriedade sua, claro, você pode vendê-la sim, só que somente para proprietários daquele empreendimento, daquele condomínio. Pessoas externas ao condomínio não podem adquirir as garagens. Perfeito. E olha, doutor Yuki sempre está aqui com a gente e vamos continuar tirando as dúvidas sobre condomínio. Obrigado. Tem até uma questão que eu acho que é importante ser tratada aqui por conta dos carros elétricos e Ótimo. os condomínios mais antigos não têm ponto de eletricidade para que esse carregamento seja feito na garagem fixa do morador, Verdade. né? Eu acho que é legal tendo a gente algumas falar sobre isso. discussões, algumas divergências por causa da questão da segurança e da aprovação que deve ter realizada para instalação desses aí nas questões dos prédios antigos, né? Então vamos estudar esse assunto para a vamos. próxima. Doutor Yuki, doutor Issei Yuki está no Yuki Advogados no Instagram e se você quiser fazer uma consulta, 11 2091 0683. Obrigado. Muito obrigada e até a próxima. Eu Uma que alegria te agradeço. receber, Obrigado. viu?